Essa semana, eu conversando com uma pessoa, e ele estava tão indignado com o Brasil, com a situação, ele falou assim, olha, Leno, conforme for a eleição, eu vou embora do Brasil. E ele falou assim, com raiva, eu vou pegar toda a minha família e vou embora do Brasil. E eu falei assim, meu Deus, qual é a imagem que você tem do Brasil? Qual é a tua real percepção do Brasil, do momento em que nós estamos vivendo? É um momento fácil, sim ou não? Eu não vou pegar minha família e vou embora, mas que tem hora sim que dá um desespero, entendeu? Você olha e parece que não vê nenhuma luz, nenhuma perspectiva, e só tragédia, e você olha as notícias, mais de 12 milhões de brasileiros desempregados, meus irmãos. O que é isso? E eu vi uma outra estatística que 30% já desistiram de buscar trabalho, porque não encontra. Aí você vê a saúde enferma, você vê o ministro da educação falando que a nossa educação está falida. Agora olha para a sua casa. Começar de mim aqui, eu preciso de milagres essa semana. Quem é que precisa de milagre essa semana aqui? Levanta a tua mão. Eu preciso de um milagre essa semana, meus irmãos, eu preciso de uma intervenção divina na minha vida. Quantos irmãos que estão com medo de abrir um diagnóstico, uma situação de saúde, e que precisa de um milagre na área da saúde essa semana? Muitos estão precisando de um milagre. Na área familiar, casamento quase está um fio para arrebentar. Só um milagre. Você olha assim e fala, meu casamento é só um milagre de Deus para permanecer. Nós estamos chegando no final do mês, tem muitos com certeza que já está no vermelho, e é só um milagre de Deus na vida financeira. É ou não é? O tema dessa semana, de hoje é, Deus ainda faz milagres, amém? Diga para a pessoa que está do teu lado, Deus ainda faz milagres. Se Deus ainda faz milagres, se você crê que Deus ainda faz milagre, aplauda ao Senhor com toda a tua força. Deus faz milagres. Eu não quero um Brasil que esteja debaixo do controle de Deus. Eu não quero viver um cristianismo falando assim, olha, tanto faz se um ou outro, está tudo debaixo do controle de Deus. É verdade. Deus não vai perder o controle de nada. Ou você acha que Deus perdeu o controle da Síria? Deus perdeu o controle do Haiti. Deus não perdeu o controle de ninguém, de nada. Mas eu não quero um Brasil que chega nessa situação, nessas condições, debaixo do controle de Deus. Eu quero um Brasil debaixo da graça e dos milagres de Deus. E aí, meus irmãos, nós temos que voltar à palavra, porque é ela que gera em nós a fé. Não é nenhuma palavra motivacional que vai animar a nossa fé. O que anima são os entretenimentos, são os palhaços. Nós temos que voltar à palavra e botar nossa boca no pó e falar, Deus é o Senhor que é a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa esperança. E aí nós vamos ler um texto bíblico muito simples. Nós já contamos várias vezes para os nossos filhos, você já ouviu tantas mensagens sobre Naamã, tantas histórias que você já ouviu de Naamã. As minhas filhas cresceram fazendo a mímica, né, a dramatização de mergulhando nas águas como Naamã. Um texto tão simples que mostra um Deus poderoso, um Deus que não perdeu o controle e ainda mais, Ele atua nas coisas simples. E Ele quer atuar em nós. Então abra a tua Bíblia em 2º livro de Reis, e nós vamos estar meditando nesse texto e vamos ler. E por favor, deixa a tua Bíblia aberta,
acesse o teu celular, comece a anotar, comece a escrever do lado. Sabe, irmãos, hoje pode estar tudo bem na tua vida, mas você está ouvindo essa palavra de Deus, um dia vai chegar o dia mau, e ele vai chegar, e Deus vai recordar essa palavra, dizendo que Ele faz milagres na tua vida, e Deus vai recordar, e Deus vai fazer milagres na tua vida. E a única coisa para que os milagres possam acontecer, simplesmente é a nossa fé e a nossa obediência, porque Deus é todo poderoso. Nada menos, nada mais que isso, Ele é todo poderoso, Ele é único. Olha o texto que está no telão, diz assim, a palavra do Senhor: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria, mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. E um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei carta para que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro, 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com essa carta, estou enviando o meu oficial Naamã para que o cures da lepra. Olha só a situação do rei de Israel. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as suas vestes e falou assim, praticamente ele disse: eu estou perdido. Por acaso eu sou Deus capaz de conceder a vida ou a morte? Porque esse homem me envia alguém para que eu cure da lepra. Veja como ele procura um motivo para desentender comigo. E quando Eliseu, homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes, algo que era humilhante, algo que era para dizer assim, olha, não tem um caminho, não tem resposta. É uma situação que a pessoa, quando rasga as vestes, ela chega no último. Então, mandou essa mensagem: por que rasgaste as tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer, olha, Eliseu enviou um mensageiro só para lhe dizer, vai, lava-te 7 vezes no rio Jordão e a sua pele será restaurada e ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu, dizendo, eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria de pé o nome do seu Senhor, seu Deus, e moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Mas são os rios de Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia lavar-me neles e ser purificado? Então foi embora dali furioso. Em outras versões fala indignado. Mas os seus servos lhe disseram, meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria, quanto mais quando ele apenas lhe diz para que lave e seja purificado. Vocês estão acompanhando aí, né? Apenas purificado. Assim ele desceu o Jordão e mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus, e ele foi purificado, e a sua pele tornou-se como de uma criança. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã disse, agora sei que não há Deus em outro lugar senão em Israel. Por favor, aceite o meu presente. Respondeu o profeta, juro pelo Senhor, pelo nome do Senhor, que a quem sirvo, que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou e disse Naamã, já que não aceito o meu presente, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois o teu servo nunca mais fará holocaustos, sacrifícios a nenhum outro Deus senão o Senhor. Mas que o Senhor me perdoe pela única coisa, quando o meu Senhor vai adorar no templo em Rimon, eu também tenho que me ajoelhar ali
pois ele se apoia em meu braço. Que o Senhor me perdoe ao teu servo por isso. E disse Eliseu, vá em paz. Irmãos, essa história, essa narrativa nos fala que Deus ainda faz milagres. E Deus quer nos inspirar nessa história e dizer que Ele tem, pelo menos, segundo esse texto, pelo menos nós encontramos 3 formas do agir de Deus. Quando Ele faz milagre, Deus quer sempre manifestar em nós, Deus quer manifestar na igreja, Deus quer manifestar na nossa nação. Nós vamos passar dias terríveis, nós vamos enfrentar situações complicadas, nós precisamos orar pelo nosso Brasil, nós precisamos orar pelos nossos futuros governantes, nós precisamos colocar toda a nossa nação diante do Senhor, porque hoje o Brasil, fora daqui, é sinônimo de corrupção, e são milhões, e se fala só de milhões e de bilhões. Nós estamos falando, irmãos, de uma institucionalização da iniquidade do nosso país, e nós precisamos acordar e orar e pedir milagres do Senhor, e esperar por esses milagres. E a primeira forma do agir de Deus, meus irmãos, é que Deus sempre escolhe coisas e pessoas simples para realizar a sua obra. Aleluias! E você e eu, nós somos pessoas simples, nós somos essas coisas e essas pessoas simples que Deus escolhe. Deus, quando escolheu Davi, e Davi foi um homem único em Israel, até hoje, não houve rei como ele, e Deus o chamou, ele estava pastoreando as suas poucas ovelhas na casa do seu pai, na fazenda, na terra, no campo. Davi era o que representava a simplicidade, uma pessoa pequena, um menino. E Deus chama ele para ser o rei de Israel e unge. E Naamã está nessa situação, enfermo. E Naamã, o texto começa dizendo que ele era honrado e respeitado. Ele era um homem digno, ele era um homem de muita influência na Síria. E ele havia ganhado muitas e muitas batalhas, havia ajudado o rei da Síria a estender o seu domínio entre outras nações, a outras nações, e agora nós podemos imaginar que Naamã está no seu declínio. Ele vai nas suas audiências com o seu rei, ele é a pessoa de confiança do rei, ele ficava ao lado direito do rei, ele acompanhava o rei, quando ia oferecer sacrifícios e adorar, ele se ajoelhava para que o rei pudesse apoiar nele. Ele era um homem do lado direito do rei, mas ele, quando chegava em casa, que tirava aquelas roupas, e ele tinha muitas roupas de honra, e ele leva 10 dessas roupas para o rei de Israel e para o profeta. Quando ele voltava das suas batalhas, que ele ganhava a guerra e que trazia cativas pessoas, o rei lhe fazia um jantar e dava uma roupa de honra. E ele, quando chegava em casa, seguramente ele tirava essas roupas e por baixo dessa roupa de honra, ele estava apodrecendo, estava mal, e quando nós vamos ler algum comentário, não era só lepra que ele tinha mais que lepra, ele tinha outras enfermidades da pele, e talvez ali na casa dele, ele abriu o coração, ele chorava, a esposa cuidava, aquela menina. E é por isso que Deus escolhe coisas simples e pessoas simples. E aquela menina que não aparece nem o nome dela no texto. Ela tinha motivos para vingar, sabe, daquele comandante. Ela tinha motivos para
dizer, tomara que morra, porque ele invadiu Israel, levaram os meus irmãos à prisão, queimaram as nossas casas. Mas ele era um homem honrado, ele era um homem digno, e talvez me lembra muito aquela experiência daquele comandante que os discípulos foram buscar Jesus e falaram para ele, ele é um homem bom. Esse centurião é muito bom, ele tem ajudado o nosso povo a construir as nossas sinagogas. E essa menina, ela falou para sua senhora, se o meu senhor fosse em Samaria, lá o profeta o curaria da lepra. Meus irmãos, Deus sempre escolhe coisas simples e pessoas simples. E Ele usa todo mundo na sua obra. Todo mundo Ele usa. Pessoas que às vezes não têm nenhuma qualificação específica, como Pedro, por exemplo, que mal sabia ler e era um homem rude, um pescador. E Deus o chama e ele tornou um homem tão importante no Novo Testamento, edificando igrejas, consolidando igrejas, tornando o bispo daquela região. Nesse sentido, meus irmãos, simplesmente nós temos que colocar as nossas vidas diante do Senhor e falar, Deus, se o Senhor quiser me usar, se o Senhor quiser fazer um milagre, no Brasil, em qualquer situação, Senhor, eu me coloco diante do Senhor, faz milagre na minha vida e seguramente Deus vai usar pessoas simples para intervir na sua vida. A segunda forma do agir de Deus é que Ele usa meios diversos para realizar a sua obra. Em Hebreus capítulo 1, fala que Deus falou muitas vezes aos pais. Deus falou muitas vezes. Não são poucas, são muitas. E de diversas maneiras. Deus, primeiro que Ele é único. Nós chamamos Deus de Deus porque nós traduzimos o nome de Deus. O nome de Deus, os judeus, era impronunciável o nome de Deus. Nem sequer nós poderíamos pronunciar, irmãos, o nome de Deus. Quanto mais achar como Deus deve agir, quanto mais julgar os procedimentos de Deus, Ele é Deus, Ele age como Ele quer, na hora que Ele quer, e com as pessoas que Ele quer, Ele é Deus. E quando não entendo esse princípio, eu vou deparar porque, nesse caso, Naamã, quando descobre que o rei não era a solução e que tinha um profeta, e o texto fala que ele parou à porta da casa de Eliseu com seus carros e com seus cavalos. Ele esperava alguma coisa fenomenal e simplesmente vai o simples. Nem Eliseu saiu, vai o simples. Quem é o simples? O menino, o aprendiz, o muchacho. Ele vai. E quando ele chega lá, talvez Naamã fica com aquela cara de tacho, decepcionado. Porque ele esperava uma pompa, ele esperava alguém saindo com muito poder da casa. E simplesmente, o menino fala assim, olha, o meu senhor mandou você mergulhar 7 vezes no Rio Jordão e a sua pele ficará limpa como de um bebê e você vai ser purificado. E aí quando nós não entendemos isso, quando nós não aceitamos que Deus é diverso e que Ele realiza a sua obra, os seus milagres de várias maneiras, eu fico indignado. E Naamã ficou indignado. E isso é tão real, irmãos, porque é só Deus sair um pouquinho da linha que eu já começo a questionar. É ou não é? Deus começa a fazer algo que é diferente de mim, diferente daquilo que eu acho que Ele deveria fazer. Eu olho para a Bíblia e falo assim, será que isso é de Deus? Porque nós somos assim. Eu lembro quando, em 96, eu estava me preparando para o concílio, e houve um movimento no Canadá e em outros lugares, Estados Unidos,
as pessoas, pastores, oravam e pessoas caíam, né? E ficavam naquela situação, se era de Deus, se não era de Deus. Uma vez eu estava no Portal do Gramado orando, e essa preocupação no meu coração, e a gente conversava no seminário, se isso era de Deus, se não era, tal. Um dia, uma pessoa que eu estava orando lá, ela caiu. Quando ela caiu, meu Deus, levanta, porque não é de Deus, levanta. E eu já estava preocupado com aquela situação, porque aquela pessoa havia caído, e eu estava julgando, porque na minha vida nunca havia passado aquilo. Lá na Espanha aconteceu algo muito interessante. Em Espanha, de modo geral, todo mundo é mais conservador, não tem tantas igrejas, nem tantas denominações. Na cidade onde eu morava, por exemplo, uma cidade de 180 mil habitantes, havia 7 igrejas evangélicas. Hoje, quase 7 igrejas, há numa quadra aqui em Campo Grande, né? Lá em toda a cidade. Então, não tem essas manifestações, não tem pregador na televisão, não tem nada. E um dia, numa vigília, nós estávamos orando, e uma nova convertida começou a pular. Ela começou a pular, glória a Deus, aleluia, 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 e começou a pular. E eu fiquei desesperado, falei, Raquel, fala com ela, Raquel, vai lá que o negócio está saindo do controle, e eu não sei onde que essa menina viu isso. E a Raquel foi lá, e ela sentou, e eu fui lá, o que aconteceu com você? Eu não sei, pastor, eu estou sentado aqui, mas eu estou pulando dentro de mim. Irmãos, e a gente fica preocupado, a gente quer colocar Deus dentro de uma caixinha. E quando Deus faz coisas diferentes, imagina aquele cego, ainda bem que ele era cego. Jesus chega lá, cospe no chão, meus irmãos, e faz aquele barrinho assim com saliva, né? E passa no olho do cego e fala assim, vai lavar, meu filho. Imagina hoje alguém fazendo isso, meus irmãos, isso não é de Deus, não. Jesus, tudo bem, Jesus era filho de Deus, mas vai você fazer isso? No mínimo você está louco. Deus é Deus. E quando isso escapa de mim, porque nós somos assim, nós somos legalistas, nós somos puritanos, nós somos fariseus. Eu acho que Deus tem a obrigação de fazer conforme eu estou orando. E um pouquinho quando sai do controle, entra incredulidade no nosso coração, e a incredulidade é o obstáculo máximo para os milagres de Deus. E aqui, nesse caso, quando aquele menino falou assim, vai, lava 7 vezes no Rio Jordão, ele falou assim, não é possível que Deus pode pedir alguma coisa disso. Acaso o rio Damasco de Farfar, lá não são melhores do que o Rio Jordão? Eu tenho que ir nesse rio para mergulhar? Não, isso não é de Deus, não. Isso aqui é uma conversa, isso aqui não é de Deus. E o texto é claro, ele subiu indignado, ele ficou furioso. E quando nós não entendemos que Deus, ele age das coisas simples e pessoas simples, e de formas diversas, a única coisa que Deus não contraria é a sua palavra, mas o restante, meus irmãos, ele pode fazer a terra rodar ao contrário se ele quiser, porque ele é Deus. Ele é Deus. Quanto mais os nossos problemas, quanto mais esse milagre que você está esperando. Essa semana eu estava evangelizando uma pessoa através da vida de Davi, e falando para essa pessoa que Davi era uma pessoa extraordinária. Davi foge da nossa compreensão, meus irmãos, porque Davi era um homem sanguinário, Davi era violento, era adúltero, era uma pessoa brava e enérgica, e o texto fala que ele era um homem segundo o coração de Deus. Isso foge. E aí nós vamos ver a história de Davi, vemos ele um homem tão bravo, tão violento com as coisas do mundo, e conquistador, mas quando ele voltava para Deus, ele era uma criança, um coração quebrantado, um espírito quebrantado diante de Deus. Vocês lembram quando
ele começou a fazer aquele censo de Israel, e ele começou a contar, e mandou contar, e quando ele contou, aquilo desagradou o Senhor. Deus deu para ele assim 3 castigos: a fome, você enfrentar os teus inimigos. E talvez assim, se fosse eu, falar assim, gente, para enfrentar inimigo, Davi podia falar assim, eu sou experiente nisso, pode fazer fila aí, que eu tenho valentes comigo, que só um já matou 300 em uma batalha. E ele olha assim, meus irmãos, e fala assim, eu prefiro cair na mão do Deus misericordioso do que cair nas mãos dos meus inimigos. Ele volta para Deus. É algo que nós não entendemos, a graça, a comunhão de Deus. Deus não espera que você seja perfeito, meus irmãos. Nós falhamos uma e outra, e outra, e outra, e outra vez. A única coisa que Deus quer é que nós não saiamos do colo dEle, da presença dEle, debaixo da graça, da misericórdia. É porque só o ferido pode entender o outro ferido, só o machucado pode entender o outro machucado. Quem foi que atendeu aquele samaritano? Aquele homem que estava caído, que não era samaritano. Quem foi que atendeu ele? Foi o samaritano, o ferido, o rejeitado. E às vezes nós taxamos um legalismo em nós. Nós chegamos na igreja, perdoa aqueles irmãos que sentam no mesmo lugar, né? Tem ali a Sandra e Osni, que eu não sei o que vai acontecer se alguém sentar naquela cadeira da Sandra e Osni, se algum dia, né? Por isso que eles chegam mais cedo, né? Para sentar na cadeirinha deles. Irmãos, nós somos assim, sabe, condicionados, né? A Sandra é psicóloga, nós somos condicionados. E às vezes, quem aqui senta no mesmo lugar aqui? Deixa eu ver. Olha, quase todo mundo. Entendeu? Nós somos condicionados. E se a gente não tomar cuidado, eu começo a levar minha vida cristã condicionada. É aquilo, é aquilo, é aquilo, é aquilo outro. E aí eu dou minha oferta, eu dou meu dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo outro, e aí vai ficando. Deus permite alguns momentos na nossa vida para que sejamos sarandeados, peneirados, para que possamos ver a glória do Senhor. Somente aqueles que navegaram em alto mar viram a glória de Deus. Sabe por quê? Porque no alto mar não tem recursos. No alto mar não tem a mamãe, não tem a papai, não tem ninguém para ajudar. Lá somente a glória do Senhor, somente o Deus. Nós precisamos viver esse momento e entender que Deus vai agir de várias maneiras no nosso meio. E eu preciso entender, senão vai vir incredulidade, vai vir indignação, vai vir questionamento, vai vir crítica, vai vir, eu vou começar a julgar, eu vou começar a comparar. E aí os milagres, cada vez que eu começo a ter esse tipo de sentimento e pensamento, os milagres estarão longe de mim. Mas o terceiro momento, a terceira forma, para que Deus age, é que Deus sempre coloca pessoas certas em nosso lugar para realizar os milagres. Imagina o que seria de Moisés se não fosse Jetro. O que seria, por exemplo, de Jonas se não fosse aquele escudeiro. Quando Jonas falou assim, vamos subir e vamos entrar no acampamento dos filisteus e vamos tomar conta e vamos conquistar esse terreno. Imagina se aquele escudeiro falou assim, rapaz, você está louco? É você e eu, só tem uma arma, só tinha uma lança uma espada em todo Israel. Rapaz, você está doido? Vamos embora. O que seria do apóstolo Paulo se não fosse Barnabé? Quando ele saiu de Antioquia e ele foi para Tarsos. O que seria de você se não fosse talvez uma pessoa, lembra de uma pessoa que foi fundamental na tua vida, que estendeu a mão para você uma e outra vez, e que te ajudou na tua caminhada, nos teus momentos de lutas, nas tuas decepções, nas suas frustrações. Nós temos. Quantas pessoas também nós ajudamos? Hoje eu tenho um amigo
Ele é médico. E quando ele fazia medicina, ele era minha ovelha. E ele parecia muito Davi. Ele tinha o coração de Davi. Ele aprontava. E ele falava para mim, pastor, não vou conseguir, eu não consigo. Eu falava, você consegue. Deus está com você. Ele abriu o coração, a gente orava. E passava um tempo, ele dava outro trabalho, e aquela luta. Um tempo atrás ele me ligou e falou assim, pastor, eu dei muito trabalho para você, né? Mas eu venci na vida. Hoje eu sou um médico, estou firme na minha igreja, sou um líder da minha igreja. Irmãos, sempre vai ter uma pessoa que vai estender a mão para você. Você sempre vai estender a sua mão para alguém. E quando esse comandante Naamã decidiu ir embora indignado, o texto fala o seguinte, os servos dele chamam, meu pai, acaso se o profeta Eliseu tivesse pedido coisas difíceis, o senhor não faria? Essa questão, meus irmãos, nós queremos coisas difíceis. Nós queremos espetáculos, nós queremos o que caia fogo do monte, nós queremos que os gravetos ficam tudo fervendo, pegando fogo. Nós queremos isso. Mas a palavra fala assim, quando você quiser orar com teu pai, entra na tua habitação em secreto, e no teu lugar secreto você ora ao pai, e o meu pai que te vê em secreto, ele te recompensará. Qual que é o mais difícil? Acaso, se ele tivesse pedido coisa difícil, você não faria? O texto não fala, mas eu posso quase entender. E quando eles falam pai, os comentaristas falam o seguinte, há duas situações. Poderia ser filhos naturais dele, que estava seguindo a carreira militar, mas o mais provável é que aquele homem era tão bom, tão íntegro, tão honesto e tão digno, que os próprios subalternos dele chamavam ele de pai, em consideração. E aí eu posso até imaginar aqueles filhos falando para ele assim, mas meu pai, Naamã, vamos lá, o profeta falou para você mergulhar, eu te ajudo, vamos, animando o Naamã. E Naamã fala assim, mas será, rapaz, será que aquele negócio vai dar certo? Não, vai dar certo sim, vamos. E se não tiver, não vai passar nada, não vai acontecer nada, mas vamos. Porque quando os milagres acontecem, sempre tem alguém que Deus coloca pessoas certas no nosso caminho. Amém, irmãos? O quarto, Deus sempre cumpre a sua palavra. Deus não tem compromisso com nós, e nem com o homem da palavra. Deus tem compromisso com a palavra é dele. Quando uma pessoa trazer alguma palavra a você, é uma pessoa, é alguém que está dando a palavra para você. Alguém pode ter a probabilidade de acertar. No aniversário, por exemplo, uma irmã se levantou e falou para outra grávida assim, olha, Deus está me falando que a tua gravidez é uma menina, e nasceu um menino. Ela teve 50% de chance de aceitar, né? É uma boa, né? Uma boa porcentagem, né? Esse tipo de palavra, Deus não tem compromisso. Agora, com a palavra dele, ele honra a sua palavra. Ele cumpre a sua palavra. E ele falou através do profeta Eliseu, e quando aquele homem mergulha 7 vezes, ele sai, ele olha, a sua pele estava restaurada, ele estava purificado. Imagina como ele saiu daquele Rio Jordão. Ele saiu pulando, imagina que ele saiu cantando, ele saiu correndo. E aí o texto tem uma pequena diferenciação da primeira vez que ele parou à frente à casa de Eliseu com seus carros e os seus cavaleiros, com toda a sua prepotência, com toda a sua arrogância, talvez não tanta arrogância, mas com toda a sua formalidade, com toda a sua posição, melhor dizendo, de general, de comandante. E agora ele chega, dá a sensação de que ele invade a casa de Eliseu, e o texto fala que ele se prostra diante de Eliseu e fala assim, olha, agora eu sei que em nenhum outro lugar há Deus senão em Israel.
E Deus cumpriu a sua palavra, e ele se prostra diante de Eliseu e reconhece que só Deus é Deus e que só Ele faz milagre. Amém, irmãos? Quando você estiver vendo a notícia da televisão, não deixe o seu coração turvo, não deixe o seu coração crítico. Toda notícia que você vê, você declara a bênção, a vitória de Deus sobre a nossa nação, sobre os nossos governantes, sobre os nossos políticos, sobre a nossa nação, sobre todas as instituições, seja elas quais são, e vai abençoando, porque só assim que nós veremos milagres de Deus na nossa vida. E não é uma e nem duas vezes. Se for necessário, tem que ser 7 vezes mergulhando nas águas do Rio Jordão. Nenhuma e nem outra vez. Significa uma persistência, uma perseverança diante daquilo que Deus vai fazer. E Deus vai fazer porque Ele é Deus, irmãos. Ele é Deus, Ele é Deus. Tem pessoas muito sérias, comprometidas com a obra dEle e com o reino e com a política, contra a corrupção. E nós precisamos crer que Deus está abençoando a nossa nação. E para terminar, Deus não aceita negócio com a sua obra. Ele é Deus. Isso é um princípio muito sério para você e para mim. E quando Naamã vê que ele está purificado, então ele oferece 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro, e vai na ordem de valores. A prata, depois o ouro e o mais caro. 10 mudas de vestidos de honra, que aquele comandante derramou o seu sangue, lutou para conseguir aquelas roupas valiosas, caríssimas, só nobres poderiam usar. E Eliseu poderia falar assim, usando a palavra digno é o obreiro do seu trabalho. Também, você está me dando, mas não é isso. O princípio é que Deus não negocia na sua obra. Mesma coisa quando nós trazemos nossos dízimos, as nossas ofertas. Ao depositar diante do gasofilácio, eu coloco, Senhor, lembra de mim, Senhor, eu estou colocando aqui a minha oferta, meu dízimo, Senhor, eu preciso do emprego, eu preciso de saúde, eu estou negociando com o Senhor, e Deus não aceita esse tipo de negócio. Mas pastor, Deus vai abençoar quando eu dou oferta, quando a minha oferta de gratidão é de fidelidade, a bênção de Deus vem, mas quando eu coloco alguma condição, eu coloco alguma expectativa, e nisso, irmão, nós temos que cuidar muito do nosso coração. Porque nós temos a facilidade de querer fazer o bem, esperando alguma coisa de outra pessoa. Isso é negócio. E aí, Eliseu fala assim, eu juro pelo Deus que eu sirvo, que eu não aceitarei nada. E disse que Naamã, diz a palavra que Naamã insistiu. E Eliseu não quis. Então sabe o que Naamã falou? Então você me permite eu pegar 2 mulas e carregá-las de terra e eu levar para a Síria? E ali nunca mais eu oferecerei holocausto e sacrifício a outro Deus, a não ser o Deus de Israel. Esse é o ponto que nós temos que chegar. Essa é a condição. Porque se Eliseu tivesse recebido esses presentes, Naamã não seria missionário na Síria. Ele teria falado, está certo que eu fui curado, mas eu paguei. E paguei caro. Dei prata, dei ouro e dei honra a Eliseu. Então estamos quites. Não. Ele se humilhou, ele reconheceu a condição, reconheceu o ponto em que nós temos que estar diante de Deus, porque Deus é o dono do ouro e da prata. E naquele momento ele foi mais além. Ele vai no ponto da adoração. Ele fala assim, que Deus me perdoe na hora em que o meu Senhor, o rei da Síria, tem que ir adorar o Senhor. Eu tenho
que me ajoelhar, porque Ele se apoia no meu ombro para ajoelhar. Que o Senhor me perdoe. Então Eliseu diz assim: vai em paz. Essa é a condição, meus irmãos. O milagre de Deus os milagres de Deus são completos. Ele vai desde a área da saúde, da vida financeira, da vida espiritual, em todos os sentidos. Lembra do começo que eu falei para você pensar em que milagre que você precisa? Chegou a hora da gente orar. Sabe, chegou a hora da gente falar assim: Deus, eu quero mergulhar nesse Espírito. Eu quero mergulhar nessas águas do Espírito. Há uma condição para os milagres de Deus: a fé e obediência. Sem fé e sem obediência não há milagres de Deus. Eu posso viver na periferia do Evangelho, eu posso viver da sobra. Lembra daquela criança que trouxe os pães e os peixes, tão pequenos, tão poucos, diante daquilo que era necessário, e Jesus fez um milagre tremendo. Sabe aquela viúva que entregou 2 moedas, e Jesus falou que ela deu tudo? E irmãos, nós vamos ver na história, na vida de pessoas piedosas. Pessoas piedosas. Nós escutamos o testemunho do bisavô do pastor Gilson, um homem piedoso, José Martins Monteiro, um homem tão piedoso, que entregou tudo. Ele entregou, não fez negócio, ele entregou. Simplesmente, ele deu o que ele não tinha. 4 anos. 4 anos de seminário. Pagou à vista. Depois ele relata que Deus o abençoou e com a sobra ele viveu para ele deu uma oferta ainda para construir um templo. Sabe, irmãos, são pessoas simples, situações simples. Os milagres de Deus existem e Deus quer realizar milagres na sua vida. Feche teus olhos agora e nós vamos orar. Feche teus olhos. Talvez você precisa renunciar mais ainda. Renunciar o comodismo, renunciar a posição, seus títulos. Essa experiência de Naamã revela 2 coisas fundamentais: o poder de Deus, a primeira, e a condição do homem. Há muitas pessoas de bem na nossa sociedade que estão leprosas. Há muitas pessoas que vivem de uma roupa, mas que estão doentes. E se você continuar assim, você não vai muito longe. Fala para Deus agora: Deus, eu quero milagres na minha vida, eu preciso. E se essa semana você precisa de milagres na tua vida, eu quero convidar para que você venha aqui. Sabe, de repente você precisa de Jesus na tua vida. Se você precisa de Jesus na tua vida, e você reconhece que você tem que entregar o teu coração a Ele, eu quero orar por você também. Nosso Deus é poderoso, Ele te conhece. Essa noite você foi tocado pelo Espírito e você precisa entregar o teu coração a Jesus. É uma decisão. É uma decisão, como Naamã teve que tomar uma decisão de entrar nas águas. Você gostaria essa noite de entregar a tua vida para Jesus? Aonde você está? Levante uma das suas mãos para que eu possa orar por você. Amém. Mais alguém? Pode levantar a tua mão para que eu possa ver. Amém. Mais alguém? Amém. A melhor coisa, a melhor coisa que você possa fazer hoje, o maior milagre é a transformação do teu interior. É a tua salvação, é o teu nome escrito no livro da vida. Você gostaria que o teu nome tivesse escrito no livro da vida? Se fosse escrito no livro da vida? Se essa é a tua decisão,
Levante a sua mão bem alto, para que eu possa orar por você. Mais alguém? Amém. Amém. Mais alguém? Pode levantar a tua mão bem alto. Fala: Deus, eu quero entregar minha vida hoje a Jesus. E quero que o meu nome esteja escrito no livro da vida. Eu quero convidar esses irmãos que levantaram as mãos, que vem aqui à frente agora, e nós vamos orar por você. Você que entregou a tua vida a Jesus, hoje pela primeira vez, pode vir. Eu quero orar por você, eu quero abençoar a sua vida agora, em nome de Jesus. Venha com fé, faça como Naamã, não duvide, não fique em cima da carruagem. Fala: Deus, eu quero, eu preciso, eu vou, eu quero entregar minha vida ao Senhor Jesus. Teu coração está pegando fogo, não está? Vem aqui à frente, venha, pode, você que levantou a mão, pode vir aqui à frente, eu quero orar por ti agora, em nome de Jesus. Glória a Deus. Mais alguém? Você que levantou a mão, pode vir. Vou pedir uma irmã Lília, pode ficar com ela. Você que precisa de um milagre na sua vida. Essa semana você precisa de um milagre, de uma intervenção divina na sua vida, na sua família. Se você quiser falar para Deus: eu preciso de um milagre, e mergulhar nas águas do Espírito, eu quero convidar você que vem aqui à frente. Pode ficar de joelho aqui, nós vamos orar. Nós vamos orar agora ao Senhor. Nós vamos pedir a Deus uma visitação do Espírito Santo sobre a sua vida. Pode sair do seu lugar, venha. Pastor, eu preciso ir. Aqui na frente não, nós precisamos ir mais além ainda. Nós precisamos humilhar diante do Senhor. Nós precisamos humilhar mais diante do Senhor. De repente você quer ficar em pé no teu lugar, pode ficar em pé. Onde você está, fala para Deus: Deus, eu preciso de um milagre na minha vida. Pai amado, nós estamos diante do Senhor, diante da Tua palavra, e esse é um momento tão especial na vida desses meus irmãos. Eles precisam de um milagre do Senhor. Milagre, 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 milagre. Não há outra situação a não ser o milagre do Senhor. Venha sobre eles, venha sobre nós, venha sobre a tua igreja, venha sobre o teu povo, venha sobre as nossas finanças, venha sobre as nossas saúdes, venha sobre o trabalho, os relacionamentos, os casamentos, os filhos, os netos. E lembramos também, ó Deus, agora da nossa nação. Nós olhamos para a Tua palavra, onde ela fala: se o meu povo que me busca pela minha face, orar, jejuar, se converter dos seus maus caminhos. Meu Pai, eu olho e vejo que nós estamos tão longe disso, tão longe, tão longe. Coloca em nós o temor. Coloca em nós, ó Deus, um temor de até pronunciar o Teu nome, Senhor. Quanto mais usar o Teu nome em vão, nas nossas brincadeiras, nas nossas piadas, meu Deus, tenha misericórdia de nós, Senhor. Nós queremos comprometer com o Senhor, com a Tua obra, com o Teu reino, com a Tua palavra. Esse é o nosso compromisso, Senhor, essa é a nossa necessidade maior. Virão outros milagres, Senhor, e o Senhor há de responder e abençoar cada um, segundo a fé e segundo a Tua vontade.
Nosso desejo é ver uma igreja próspera, uma igreja abençoada, uma igreja rica na graça, com muitos e muitos missionários. Batismo, Senhor, toda semana, batismos. Muitas células nos bairros, Senhor. Pessoas comprometidas. Esse é o nosso desejo, meu Deus. Então venha sobre nós. Traz em nós, ó Pai, um verdadeiro arrependimento do nosso pecado. Que o verdadeiro culto esteja em casa, com a minha esposa, com os meus filhos. Que a minha integridade seja vista, ó Deus, na minha nudez, na minha intimidade. Por isso, meu papai, eu quero dizer, ó Pai, que nós pedimos e precisamos do Senhor. Esse é um momento agora muito consciente. Diga para o Senhor que você precisa dEle, meu irmão, minha irmã. Diga para Ele, fala, papai, eu não posso viver sem o Senhor. Fala para Ele que você renova a sua aliança com Ele. Fala para Ele que você quer ficar no colo dEle. Fala para Ele que, por mais que você peque, você não ama o pecado, você rejeita o pecado. O pecado te faz mal. Você não ama o pecado. Fala para o Papai do Céu que você precisa da graça dEle, quer viver debaixo da graça dEle. É isso, meu Deus. É a tua igreja rendida agora diante do Senhor. Nós te bendizemos, ó meu Pai. Nós te adoramos. E que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com todo o teu povo, hoje e para todo sempre. Amém. Amém, amados? Tenha uma semana abençoada na presença do Senhor, no nome de Jesus. Amém.